Você já parou o suplemento por falta de dinheiro, por viagem, por descuido? E ficou com aquela sensação de que o treino ia desandar? O músculo ia embora? O esforço dos últimos meses ia por água abaixo? A maioria dos homens acima dos 40 acredita que sem proteína em pó não tem resultado. E essa crença está fazendo você gastar mais do que precisa e entender menos do que seu corpo realmente necessita. O que os homens de 1955 comiam para ser fortes e musculosos, sem ver a cor de um saquinho de whey, vai surpreender você e vai mudar a forma como você pensa sobre alimentação para sempre. Existe uma indústria inteira construída sobre a ideia de que você precisa de suplemento para ganhar músculo depois dos 40. Não é mentira que proteína importa. É mentira que você precisa dela vinda de um pote plástico com sabor artificial de baunilha. Os homens que se mantinham fortes nos anos 50 tinham acesso a algo que você tem hoje e que provavelmente está subutilizando porque o marketing moderno de academia fez você acreditar que não era suficiente. Nos próximos minutos você vai entender por que 14 dias comendo como em 1955, sem nenhum suplemento industrializado, pode ser exatamente o reset que o seu metabolismo, o seu músculo e o seu bolso precisam. E não é experimento radical, é voltar ao básico que sempre funcionou, com a ciência de hoje para explicar por quê. Vamos começar pelo que realmente acontece quando um homem acima dos 40 para de tomar proteína em pó por 2 semanas. A primeira coisa que acontece é que o sistema digestivo descansa de uma carga que muita gente subestima. A whey protein, especialmente as versões concentradas mais baratas, tem alto teor de lactose e de compostos que irritam o intestino em homens com sensibilidade aumentada. Algo cada vez mais comum na meia-idade por redução natural das enzimas digestivas, distensão abdominal, gases, trânsito intestinal irregular. Sintomas que muitos homens normalizam porque tomam shake há anos e não percebem mais a relação. A segunda coisa é que o corpo é forçado a buscar proteína de onde ela sempre esteve disponível em quantidade e qualidade, nos alimentos inteiros: ovo, carne, frango, peixe, feijão, lentilha. Fontes que não existiam em pote nos anos 50, existiam na mesa do almoço, no café da manhã, no jantar, e que entregam, junto com a proteína, algo que o pó nunca vai entregar: a matriz alimentar completa. Matriz alimentar é o conjunto de micronutrientes, gorduras, fibras, enzimas e compostos bioativos que vem junto com a proteína quando ela está dentro de um alimento de verdade. Um ovo inteiro não é só proteína. É colina, vitamina D, selênio, ácidos graxos que aumentam a absorção de vitaminas lipossolúveis e colesterol que é precursor da testosterona. Quando você substitui esse ovo por um scoop de proteína isolada, você tem os aminoácidos, mas perde tudo que estava em volta deles e que o músculo também precisa para crescer. Isso era o que os homens de 1955 tinham sem saber. Eles não escolheram a matriz alimentar por filosofia. Simplesmente era o que havia. E funcionava porque o corpo humano passou centenas de milhares de anos reconhecendo proteína nessa forma, não em pó dissolvido em água. Agora, a parte que as pessoas mais temem: se parar o shake por 14 dias, o músculo vai embora? A resposta é não, e a fisiologia explica por quê. O músculo é perdido de forma relevante apenas em condições de déficit proteico, sustentado por semanas ou meses, ou em períodos de total inatividade. 2 semanas comendo proteína de qualidade vinda de alimentos, com consumo adequado de calorias e treino mantido, não só preserva o músculo, como em muitos casos melhora a qualidade da síntese proteica, porque a absorção de aminoácidos vindos de alimentos inteiros é mais gradual, mais sustentada e acompanhada dos cofatores que o processo de síntese exige. A leucina, por exemplo, o aminoácido de cadeia ramificada mais importante para estimular a síntese proteica muscular, está presente em alta concentração no ovo, na carne bovina, no frango, no peixe e no queijo. Você não precisa de suplemento para atingir o limiar de leucina que ativa a síntese proteica. Precisa de uma refeição proteica de verdade nas doses certas. E qual é a dose certa? Para homens acima dos 40 que treinam com regularidade, a recomendação atual baseada em evidências é de 2 a 2,5 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia. Para um homem de 80 quilos, isso são 160 a 200 gramas de proteína por dia. Distribuídos em 4 a 5 refeições, cada refeição precisa ter entre 35 e 50 gramas de proteína. Para ter ideia concreta,
Uma porção de 200 gramas de frango grelhado tem 42 gramas de proteína. 3 ovos inteiros com 2 claras adicionais tem aproximadamente 28 gramas. Uma lata de atum tem 32 gramas. Um bife de coxão mole de 200 gramas tem 40 gramas. Isso é alimentação de 1955 e é proteína suficiente por refeição. Se isso está fazendo sentido para você, se a ideia de manter o músculo, a força e a disposição com comida de verdade, sem depender de produto industrializado, é algo que você quer aprofundar, deixa o like aqui no vídeo agora. Esse gesto simples faz uma diferença enorme para que esse conteúdo chegue em mais homens que estão nessa mesma situação. E se você quer ir além do que cabe num vídeo, dá uma olhada no livro digital Acabou a Fraqueza, o método natural para reconstruir músculos. Depois dos 50, ele foi desenvolvido exatamente para homens que querem resultado real com comida de verdade, treino bem estruturado e rotina que funciona no mundo real, não em laboratório de nutrição esportiva. As orientações sobre o que comer, quando comer e como organizar as refeições em torno do treino estão todas lá, de forma prática e aplicável. O link de acesso está no comentário fixado aqui embaixo. Agora vamos falar sobre o que especificamente os homens de 1955 comiam e como isso se traduz em protocolo aplicável hoje. O café da manhã de um homem trabalhador dos anos 50 não tinha shake, não tinha proteína em pó, não tinha barra de proteína. Tinha ovo frito ou mexido, pão com manteiga, às vezes uma fatia de queijo, café com leite integral. Simples, denso em nutrientes, com proteína de alta qualidade e gordura suficiente para sustentar horas de trabalho físico. O ovo, que durante décadas foi demonizado por causa do colesterol, é hoje reconhecido como um dos alimentos mais completos disponíveis. O colesterol da gema não só não aumenta o risco cardiovascular em pessoas saudáveis, como fornece o substrato para a produção de testosterona, o hormônio que o homem acima dos 40 mais precisa proteger. 4 ovos inteiros no café da manhã eram comum nos anos 50. Hoje são considerados exagero por quem ainda carrega a desinformação das últimas décadas. O almoço deles era arroz, feijão, proteína animal, geralmente frango, carne ou peixe, conforme a disponibilidade, e verdura. Essa combinação, que os brasileiros conhecem bem, é nutricionalmente quase perfeita. O arroz com feijão forma proteína completa por complementação de aminoácidos. A lisina do feijão complementa a metionina do arroz e vice-versa, criando um perfil de aminoácidos comparável ao da proteína animal. Isso não é coincidência cultural. É sabedoria alimentar acumulada por gerações. O jantar era mais leve: ovos, sopa de legumes com carne, sardinha ou simplesmente as sobras do almoço. Não havia preocupação com janela anabólica, nem com protocolo de proteína antes de dormir. Havia comida de verdade na hora que havia fome. O que esse padrão alimentar fazia pelo corpo era manter um aporte proteico constante ao longo do dia, distribuído em refeições reais, não concentrado num único shake pós-treino, com insulina em níveis estáveis, porque os alimentos tinham um índice glicêmico moderado e vinham acompanhados de fibra, gordura e proteína que amorteciam os picos. Esse controle insulínico crônico é um dos fatores mais subestimados na composição corporal de homens acima dos 40. A insulina crônica elevada, resultado de anos de carboidrato refinado, açúcar e picos glicêmicos constantes, reduz a sensibilidade dos receptores de insulina no músculo. Quando isso acontece, a glicose deixa de ir prioritariamente para o músculo e começa a ir para o tecido adiposo. Você fica mais gordo com a mesma quantidade de caloria. O músculo não recebe o substrato energético que precisa para treinar pesado. A alimentação de 1955, sem ultraprocessado, sem açúcar em excesso, com carboidrato principalmente de arroz, batata, mandioca, feijão e fruta, mantinha a sensibilidade à insulina em níveis que o músculo conseguia usar eficientemente. E isso, combinado com proteína adequada de fontes inteiras, produzia corpos fortes e funcionais sem nenhum suplemento. Agora vamos falar sobre como estruturar esse protocolo de 14 dias na prática, sem whey, sem suplemento, mantendo o treino e preservando ou até melhorando a composição corporal. O café da manhã base do protocolo: 3 a 4 ovos inteiros preparados da forma que preferir, mexido, frito em pouca gordura, cozido, omelete, com 1 a 2 fatias de pão integral ou meio copo de aveia em flocos finos. Isso entrega entre 25 e 35 gramas de proteína, gordura de qualidade, carboidrato de absorção lenta
e um volume de alimento que sustenta até o almoço sem precisar de lanche intermediário. Se o treino é de manhã, esse café pode ser feito 30 a 40 minutos antes da sessão para quem não tem problema de treinar com o estômago parcialmente cheio, ou feito logo após o treino para quem prefere treinar em jejum leve. Nos dois casos, os aminoácidos do ovo chegam ao músculo dentro da janela de síntese proteica aumentada. O almoço do protocolo: porção de 200 a 250 gramas de proteína animal, frango, carne, peixe, sardinha ou atum, com arroz integral ou branco, feijão e vegetais à vontade. Essa refeição sozinha entrega 40 a 50 gramas de proteína e os carboidratos necessários para repor o glicogênio muscular usado no treino, especialmente se a sessão foi na manhã ou no começo do dia. O lanche da tarde: uma opção simples que os homens de 1955 conheciam bem. Iogurte integral natural com fruta, ou queijo fresco com ovo cozido, ou um copo de leite integral com uma fruta. Sem barra de proteína, sem cookie proteico, sem biscoito recheado com alegação nutricional na embalagem. Comida real que o corpo reconhece. O jantar: proteína mais leve, atum, sardinha, ovos, frango desfiado, com legumes refogados, sopa de legumes com carne, ou simplesmente o prato do almoço repetido. A quantidade de carboidrato à noite pode ser menor do que no almoço, porque a atividade física do dia já passou, e a necessidade de reposição de glicogênio é menor. Mas não precisa ser zero. O medo de carboidrato à noite é mais mito do que ciência. Antes de dormir, uma opção que aparecia com frequência na rotina dos anos 50: um copo de leite integral morno. O leite contém caseína, proteína de digestão lenta que fornece aminoácidos ao músculo durante as primeiras horas do sono, quando a síntese proteica pós-treino ainda está ativa. Essa função, que hoje é vendida como caseína em pó a preço de ouro, existia gratuitamente no copo de leite da sua avó. Com esse padrão alimentar de 14 dias, sem nenhum suplemento, a ingestão proteica diária fica entre 160 e 200 gramas, exatamente dentro da faixa recomendada. O custo por dia é significativamente menor do que o custo de doses diárias de whey de boa qualidade. E o corpo recebe os aminoácidos acompanhados dos cofatores naturais que potencializam a síntese proteica. Agora, o que acontece com o treino durante esses 14 dias? O treino não precisa mudar. Não precisa reduzir volume nem intensidade. O que precisa é garantir que a refeição de recuperação pós-treino seja proteica o suficiente. E como você acabou de ver, isso não é difícil com alimentação de verdade. A sessão de treino mantém a mesma estrutura que qualquer homem acima dos 40 deve seguir: 4 dias na semana, exercícios compostos como base: agachamento livre, leg press, supino reto, puxada frontal na polia, remada curvada, stiff, com isolamentos como complemento. Séries de 4 a 12 repetições dependendo do objetivo. Descanso de 2 a 3 minutos nos compostos. Carga progressiva semana a semana. O agachamento livre continua sendo o exercício mais completo para membros inferiores. Ativa quadríceps, glúteo, isquiosurais, core e estabilizadores do tornozelo num único movimento. Executado com lombar neutra, peito alto, descida até o paralelo ou abaixo e subida explosiva. Se a mobilidade do tornozelo limita a profundidade, coloca um calço de 2 a 3 centímetros sob os calcanhares, até que a mobilidade seja trabalhada nos aquecimentos. O supino reto com barra e o supino inclinado com halteres estruturam o trabalho de peito. A variação com halteres no inclinado é especialmente útil para homens acima dos 40, porque permite amplitude de movimento maior e respeita a natureza individual de cada ombro, evitando o padrão de impacto do manguito rotador que o supino inclinado com barra pode provocar quando os cotovelos ficam muito abertos. A puxada frontal na polia e a remada curvada com barra são os pilares do treino de costas. A puxada trabalha o grande dorsal em amplitude completa com controle preciso de carga. A remada curvada produz espessura muscular na região medial das costas, romboides, trapézio médio e infraespinal, que é o que dá aquela aparência sólida de homem forte visto de costas. Executada com a lombar aquecida, tronco entre 30 e 45 graus de inclinação, retração escapular no final de cada repetição. O desenvolvimento com halteres sentado e a elevação lateral com cabo completam o trabalho de ombro com segurança articular. O desenvolvimento com halteres permite rotação natural dos punhos ao longo do movimento.
Os punhos começam com os polegares virados um para o outro e terminam com os polegares virados para fora no topo, o que distribui a carga de forma mais ergonômica no manguito rotador. A rosca direta com barra ou halter trabalha o bíceps com eficiência, sem balanço de tronco, sem usar o impulso do ombro para subir o peso. A execução correta mantém os cotovelos fixos ao lado do tronco durante todo o movimento. Se a carga exige balanço, está pesada demais. Reduza e execute com qualidade. O tríceps testa com barra IZ, executado numa bancada plana com os cotovelos apontando para o teto e descida controlada até a testa, é um dos melhores exercícios para desenvolvimento do tríceps em homens mais velhos, porque não solicita o ombro em amplitude extrema, como o mergulho entre bancos. O stiff com halteres é obrigatório no dia de pernas para qualquer homem acima dos 40. A cadeia posterior, isquiosurais, glúteo, lombar, é a que mais perde massa proporcional com o envelhecimento sedentário, e é a que mais protege a coluna e o joelho quando bem desenvolvida. Stiff com halteres, executado com joelhos levemente flexionados, descida com quadril projetado para trás, coluna neutra durante todo o movimento. O avanço com halteres, feito de forma estacionária ou caminhando, trabalha o glúteo e o quadríceps unilateralmente, o que corrige desequilíbrios de força entre os lados, algo muito comum em homens que passaram anos com dominância de um lado. Começa com carga leve até dominar o equilíbrio e a profundidade. Progride conforme a execução fica sólida. A prancha isométrica fecha o trabalho de core, 30 a 60 segundos de tensão máxima, sem deixar o quadril subir ou descer, respiração controlada durante a série. Não precisa de equipamento. Pode ser feita em qualquer lugar. E é o exercício de core mais eficiente em relação ao tempo para homens que não querem perder meia hora do treino, com abdominais variados. Durante esses 14 dias sem suplemento, muitos homens relatam algo que não esperavam. O treino fica mais consistente, não pior, porque a alimentação de verdade gera energia mais estável, sem o pico de energia artificial que alguns pré-treinos dão e sem a queda brusca que vem depois. Você chega na academia com nível de energia real, que é o que sustenta o treino do começo ao fim. O bombeamento muscular durante o treino, aquela sensação de tensão e volume no músculo durante as séries, continua igual ou melhora, porque o músculo bem nutrido com alimentos inteiros tem glicogênio adequado, eletrólitos em equilíbrio e circulação funcionando bem. O bombeamento que você sente na 10ª repetição do rosca direta ou na última série do leg press não vem do suplemento, vem do músculo bem alimentado e bem hidratado, respondendo ao estímulo. Tem um aspecto do protocolo de 1955 que vale atenção especial: a frequência das refeições. Nos anos 50 não havia lanche a cada 2 horas. Não havia a teoria popular de que comer de 3 em 3 horas acelerava o metabolismo. Havia 3 refeições sólidas por dia, eventualmente um lanche à tarde. E funcionava. Para homens acima dos 40, 3 a 4 refeições proteicas por dia, bem distribuídas com quantidade adequada em cada uma, é mais eficiente do que 6 refeições pequenas, porque cada refeição com pelo menos 30 gramas de proteína gera um pico de síntese proteica muscular. Se você divide a proteína em porções de 15 gramas a cada 2 horas, você nunca atinge o limiar de leucina para ativar esse pico. Menos refeições com mais proteína, cada uma funciona melhor, e é mais prático na vida real de quem tem trabalho, família e compromissos. Outro ponto que os homens de 1955 tinham naturalmente: a comida era preparada em casa ou por alguém da família, com ingredientes reconhecíveis, sem lista de ingredientes de 10 linhas na embalagem. A preparação em casa não é romantismo, é controle sobre o que entra no corpo, quantidade de sódio, tipo de gordura usado, a qualidade da proteína, a ausência de conservantes e espessantes que impactam a saúde intestinal ao longo dos anos. Um intestino saudável absorve mais aminoácidos de cada refeição. Um intestino inflamado por anos de ultraprocessado absorve menos, e essa diferença de absorção é invisível no dia a dia, mas acumula impacto sobre a composição corporal e a recuperação muscular ao longo de meses. Ao final dos 14 dias de protocolo alimentar sem suplemento, o que a maioria dos homens percebe não é perda muscular, é o oposto: uma composição corporal mais limpa, menos retenção de líquido, uma digestão mais eficiente e uma relação com a comida mais simples e menos dependente de produto industrializado. O treino manteve o estímulo. A alimentação forneceu o substrato.
O corpo fez o que sempre faz quando recebe o que precisa. Adaptou, cresceu, ficou mais forte. E o mais importante, ao fim de 2 semanas, quando você volta a usar suplemento, se quiser, se fizer sentido financeiro e prático, você volta com uma perspectiva diferente. Entende que o suplemento é exatamente o que o nome diz: suplemento. Algo que completa o que a alimentação não cobre por praticidade ou por volume. Não é a base. A base é o que os homens de 1955 já tinham na mesa. Você não precisa de 14 anos de experiência em nutrição para aplicar isso. Precisa de 14 dias de atenção ao prato. Ovo no café da manhã, proteína no almoço, feijão todo dia, leite à noite, treino mantido, sono respeitado. É isso que constrói músculo depois dos 40. É isso que sempre construiu. E é isso que vai continuar construindo quando o pote de whey acabar e você não puder comprar outro imediatamente. Curte esse vídeo agora se você vai testar pelo menos 7 dias desse protocolo. Não precisa ser os 14 de uma vez. Começa com 7, percebe a diferença e depois decide se vale continuar. Se inscreve no canal e ativa o sininho porque os próximos vídeos vão aprofundar cada parte desse protocolo. Quais alimentos escolher, como preparar, quanto comer por peso e objetivo e como ajustar conforme a rotina de cada um. Obrigado por estar aqui até o final. Nos vemos no próximo.